Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero compartilhar com vocês hoje o último estudo do livro de 2 Samuel. 2 Samuel 21 a 24 é o que temos para hoje, 18 de maio. Vamos juntos? Iniciando pelo estudo dos capítulos, no capítulo 21, temos como principais destaques: os gibeonitas são vingados e gigantes mortos pelos homens de Davi. Temos três questões aqui neste capítulo. Primeira delas, quem foram os gibeonitas? É importante relembrarmos este povo. Os gibeonitas eram um povo que habitava na terra de Canaã, quando Israel começou as guerras de conquista da terra sob o comando ainda de Josué. Destruíram Jericó e Ai, e no entanto os gibeonitas usaram de astúcia para enganar Josué e fazer aliança de paz com eles, conquistando o direito de permanecerem na terra de Canaã e serem tratados como parte do povo hebreu. Saul aparentemente havia desrespeitado este pacto, e nisto vem uma exigência dos gibeonitas a Davi, que é a segunda questão, e a resposta está lá em 2 Samuel 21, versículos 5 e 6, onde nós lemos: eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Então os gibeonitas vão exigir vingança e exigir que Davi forneça a eles 7 descendentes daquele que os perseguiu. Questão 3, do que Davi será chamado pelo povo? Davi será chamado pelo povo de lâmpada de Israel que não se apague. Lâmpada de Israel, né? E é interessante porque quem vai ser chamado assim também vai ser a palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E de certo modo Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E assim, a circunstância em que Davi vai ser chamado de lâmpada de Israel vai ser uma circunstância em que a sua vida estará ameaçada por estes gigantes que foram mortos pelos homens de Davi, gigantes filisteus. E então Absai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. 2 Samuel 22 é o próximo capítulo, que tem como destaque o cântico de Davi em ação de graças. Este cântico é praticamente idêntico ao Salmo 18 e pode ser comparado com o cântico de Moisés em Deuteronômio 32. Ele pertence ao período das primeiras grandes vitórias de Davi. Os versículos 21 a 25 contrastam com o conhecimento mais aprofundado de si mesmo que Davi passou a ter a partir do episódio de Batseba e Urias, e que ele expressou no Salmo 51. O que está em evidência neste cântico de Davi? As músicas gospel de hoje seguem a mesma tendência? O que está em evidência no cântico de Davi é Deus. Portanto, o cântico de Davi será um cântico teocêntrico. Coloca Deus no centro. E muitas vezes as músicas gospel de hoje não serão teocêntricas e nem cristocêntricas, não colocarão Cristo no centro, mas serão antropocêntricas, colocarão o ser humano no centro. Isso não está correto do ponto de vista bíblico. A última questão neste capítulo, Davi diz em 2 Samuel 22 que tem guardado os caminhos do Senhor e não se afastou de Deus. Mas e o seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias não seriam um afastamento de Deus? Por óbvio que sim. Por isso, aqui surgem duas hipóteses. A primeira é que este cântico pode ter sido composto antes deste grave pecado que Davi cometeu. E a segunda é que mesmo Davi caindo em pecado, ele se arrependeu e não abandonou a Deus. E quem se arrepende,
tem o perdão de Deus e não está mais considerado como um homem perverso, mas como um homem íntegro. Capítulo 23 é o próximo capítulo, que tem como principais destaques as últimas palavras de Davi e os valentes de Davi. Temos uma questão. Qual o enfoque das últimas palavras de Davi? Estas podem ser as últimas palavras que o cantor dos Salmos de Israel escreveu em forma de poesia. Os seus pensamentos estão centrados naquilo que constitui um bom rei, na sua posição diante de Deus e na dinastia prometida. Apesar de todas as suas falhas, Davi permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus. E, finalmente, o capítulo 24 traz como principais destaques o levantamento do censo. Davi escolhe um castigo e Davi edifica um altar na eira de Araúna. Temos duas questões. A primeira diz assim: por qual motivo foi levantado um censo em Israel? E essa é uma grande dúvida que surge neste capítulo. Porque lá no início do capítulo 24 diz: mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Mas em um outro livro, de 1 Crônicas, não vai estar que Deus incitou Davi a realizar o censo, mas que o maligno o fez. Não se sabe ao certo, portanto, o que havia de errado com a realização do censo. Talvez porque indicasse confiança nos números, em lugar da confiança em Deus. E o autor de 1 Crônicas, talvez ciente de que seus leitores não entenderiam como Deus primeiro incitou Davi a fazer o censo e depois o castigou por fazê-lo, menciona Satanás como um instigador. Mas a verdade é que nós não temos como precisar por que havia algo de errado em fazer um censo. E a última questão, diante de uma escolha difícil, que caminho Davi resolve escolher e por quê? Diante de pecados do povo, Davi tem que escolher um castigo. E aí nós temos a resposta em 2 Samuel 24, versículos 12 a 14, onde nós lemos: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo? Ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos das mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. Portanto, Davi vai escolher 3 dias de peste na sua terra, e não 7 anos de fome, e tampouco 3 meses fugindo dos seus inimigos. Claro que tem aí uma questão de aspecto temporal, né? É muito melhor sofrer 3 dias do que 3 meses ou 7 anos, mas a verdade é que Davi vai realizar essa escolha se utilizando como justificativa de que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos de homens, porque Deus seria misericordioso para com ele. Segunda parte deste nosso estudo, os ensinamentos para hoje, temos 3 ensinamentos. Primeiro deles: no cântico de Davi, ele reconhece que o Senhor Todo-Poderoso o treinou para a guerra, providenciando para ele armamento, lutando por ele e ganhando para ele a vitória. O que nós aprendemos? Que todo e qualquer bem em nós é exclusivamente dom de Deus. Da mesma forma, o perdão dos pecados e a vitória sobre os nossos inimigos espirituais são inteiramente dons concedidos por Ele. Segundo ensinamento: em suas últimas palavras, Davi diz que está inspirado pelo Espírito de Deus. Podemos igualmente crer que todas as escrituras proféticas e apostólicas são inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia é a palavra de Deus, e não podemos considerá-la de outra forma. Em sua palavra, Deus estabelece sua graciosa aliança, uma aliança eterna na qual Cristo governa sobre nós,
nos justifica e nos conduz à vida eterna. Terceiro e último ensinamento deste estudo. Diante do recenseamento aplicado pelo rei Davi, percebemos que Deus não havia ordenado tal instrumento, muito provavelmente. E então pune Israel por isso. A tentação de se aplicar estratégias mundanas em assuntos da fé é grande, mas não deve prevalecer. Eu espero que você tenha curtido este estudo dos últimos capítulos de 2 Samuel e o estudo de todo o livro de 2 Samuel. Dando uma recapitulada aí no que nós vimos no livro de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel inicia com o fortalecimento do poderio de Davi. Saul tinha morrido, Davi é ungido rei de Judá, lá no capítulo 2. E então, os capítulos 3 e 4 vão trazer de que maneira ele vai ter um fortalecimento em seu poder, até chegarmos ao capítulo 5, onde Davi será ungido como rei de todo Israel. No capítulo 6, a arca será levada para Jerusalém. Davi fará uma aliança com o Senhor no capítulo 7. Em várias vitórias ocorrerão no capítulo 8. Davi vai ajudar a família de Jonatas no capítulo 9. Vai derrotar os amonitas e os sírios no capítulo 10. Mas no capítulo 11 nós vamos ter um grande divisor de águas em 2 Samuel. Do capítulo 1 até o capítulo 10 há apenas crescimento no caráter de Davi, no poder do reino de Israel, na unificação. Mas no capítulo 11 vai ocorrer uma ruptura, porque Davi vai cair em pecado com Batseba e Urias, adulterando e assassinando. No capítulo 12 ele será alertado de seu pecado por Natã e se arrependerá. Mas as consequências viriam. O filho que Batseba carrega em seu ventre nascerá e morrerá. E depois disso, os outros filhos de Davi trarão muitos problemas para ele. Aminon vai estuprar a sua irmã, ou meio-irmã, Tamar. Absalão vai se revoltar com isso, vai matar Aminon e depois vai cobiçar o trono de Davi. E Absalão também será morto pelos homens de Davi, o que trará muita tristeza para o rei. Então Davi vai voltar para Jerusalém, porque ele tinha já sofrido perseguições de Absalão e teve que sair de Jerusalém. E no final do livro de 2 Samuel, nós vamos observar que o rei vai começar a sofrer as consequências físicas dos seus pecados, porque ele também vai estar com uma idade avançada. Eu espero que este estudo tenha sido de grande auxílio para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Este é um trabalho meu, pastor Rômulo Souza, um projeto da Igreja Luterana de Interlagos. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e, se possível, se não lhe fizer falta, você pode ajudar na manutenção deste trabalho com suas contribuições, conforme o Pix que aparece aí na tela. Lembrando que o nosso próximo estudo, o próximo livro, já inicia amanhã, mas não será 1 Reis. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim, mas pastor, por que não está seguindo a ordem dos livros da Bíblia? Porque nós estamos seguindo uma ordem cronológica. Se nós seguíssemos 1 Reis agora, o que nós temos em 1 Crônicas ficaria muito para trás, sendo que 1 Crônicas vai tratar de um período que vai englobar coisas que ocorreram antes de 2 Samuel. Por isso que nós não podemos deixar 1 Crônicas para trás e vamos estudar este livro na sequência. Muito obrigado por nos acompanhar, fique na paz do Senhor e não deixe de acompanhar o próximo vídeo que trará o início do estudo de 1 Crônicas. Até a próxima.